Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta terça-feira. Fraude no pagamento de exames em Estância Velha. Entre os presos temporários está a secretária interina de saúde do município. Banrisul tem lucro de 320 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano. Diabetes tipo 1. Conheça os cuidados necessários para controlar os sintomas da doença que atinge mais de 400 milhões de crianças e adolescentes no mundo. E mais o futebol e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC falando sobre a fraude no pagamento de exames em Estância Velha, no Vale dos Sinos. 7 pessoas foram presas temporariamente, incluindo a secretária interina de saúde do município. E uma pessoa foi presa em flagrante. Os envolvidos são suspeitos de fraudes na saúde. A empresa contratada pela prefeitura do município realizava exames como raio-x, ecografia, ressonância e tomografia. O esquema funcionava da seguinte maneira: os exames eram autorizados por um médico do SUS, mas nem todos eram realizados ou ainda feitos parcialmente. Mesmo assim, todos eram cobrados pela empresa, inclusive algumas consultas que nem tinham sido marcadas. Chegou até nós também um caso de uma pessoa que teria feito um exame específico e esse exame específico teria se transformado em 4, na medida em que teria sido feito, por exemplo, só o pulso, mas também foi colocado o cotovelo, o ombro, enfim. A terceirizada foi vendida há cerca de um mês e teria sido beneficiada em licitações, além de ter pago propina a agentes públicos. Só a Prefeitura de Estância Velha pagou em 2017 R$450 mil à empresa. No ano passado, o valor quase triplicou, mais de 1.300.000. Há outras questões a serem investigadas ainda, se essa empresa ela possuiria eventualmente saúde financeira para prestar esse serviço, se efetivamente todos esses serviços que alegadamente teriam sido cobrados, como foram cobrados, foram anteriormente prestados. Entre os presos temporários está a secretária interina da Saúde, Heloise Genhardt. Os envolvidos podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva e fraudes licitatórias. Foi um cumprimento de prisões temporárias. É bem verdade que de ex-secretário, secretário de saúde, licenciado em razão de doença, e também da secretária de saúde interina, que assumiu no lugar do atual, é importante que a gente desenvolva os seus interrogatórios e que possamos aí agregar com relação à investigação pontos importantes de esclarecimento. A Justiça também decretou a prisão do ex-dono e de funcionários da empresa investigada. Além de Estância Velha, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em mais 4 cidades: Novo Hamburgo, São Leopoldo, Dois Irmãos e Mostardas. Convocamos aí os munícipes de Estância Velha, em especial, objeto da investigação, que porventura, se souberem de algo ilegal, possam nos noticiar, que certamente iremos analisar e adotar as medidas que forem pertinentes. A Prefeitura de Estância Velha informou em nota que o secretário municipal de saúde da cidade, Mauro Martinelli, e a interina Heloise Genhardt foram exonerados da função. Ainda será instaurada uma sindicância a fim de apurar as denúncias e os autores das supostas irregularidades com relação aos exames prestados pela clínica Previne. Bom, o problema dos presos provisórios detidos em viaturas e delegacias segue sem solução. O prazo dado pela Justiça para encaminhá-los para os presídios termina hoje. Hoje à tarde, a nossa equipe foi até o Palácio da Polícia para conferir a situação.
Inspirado o prazo determinado pela Justiça para o governo resolver a situação, aqui em frente ao Palácio da Polícia, 2 suspeitos seguem escoltados em viaturas da Brigada Militar. Nós estamos vendo uma movimentação do Estado no sentido de tentativa de solução, de tentar resolver, e sem dúvida a Defensoria Pública está trabalhando nesse sentido e está à disposição do Estado, inclusive, para fazer qualquer tipo de diálogo, para tentar encontrar essa solução. A luta da Defensoria Pública não é de hoje. Há outras determinações ali na decisão liminar também para que os juízes reanalisem todas as atuais prisões preventivas, reanalisem os regimes de cumprimento de pena. Tem preso que eventualmente pode estar no regime aberto, no semiaberto, e está ali naquela situação como se estivesse cumprindo pena, uma situação muito pior do que a do regime fechado. Assunto para Guilherme Macalossi. Boa noite. Boa noite, Carla. Essa situação que nós estamos vendo aí é mais um dos inúmeros absurdos que se acumulam neste Rio Grande do Sul quebrado, neste Rio Grande do Sul insolvente, neste Rio Grande do Sul que não tem condições de bancar e de fazer absolutamente nada. É lamentável que os presos estejam sendo colocados em viaturas, não porque eles estão sendo colocados em algum lugar, mas porque não existem vagas para acomodá-los. E mais do que isso, cria-se um problema a mais para a segurança pública, porque estas viaturas deveriam estar patrulhando as já mal guardadas vias das nossas cidades, onde o crime é cometido. Então, os bandidos não têm onde serem acondicionados. São acondicionados, portanto, em lugares precários, criando, por tabela, mais um problema para a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, já que eles estão ocupando veículos que deveriam estar fazendo patrulhamento e estão sendo resguardados por policiais, cuja função não é essa. Urge que medidas sejam tomadas para que essa situação seja resolvida. A Justiça determinou que se solucione a coisa. O governo provavelmente vai dizer que não tem onde colocá-los. E daí? Eles vão para a rua? Eles vão ser soltos? Quem paga a conta é a sociedade? Sim, Carla, é a sociedade. Cruzando as conversas de hoje, qual é o tema? Professor Darcy Carvalho dos Santos, que é um dos maiores entendedores de economia e finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul, vai falar sobre o problema que agrava todos os demais, as contas. Então, a partir das 22h30, nós vamos falar sobre isso e o impacto que isso tem, inclusive, na segurança pública. Tá certo. Tá Obrigada bem? mais uma vez. Uma boa noite, um bom programa. Obrigado, Carlinha. Até mais. Até mais. Boa noite. Bom, temos problemas nas contas públicas, mas o Banrisul teve lucro de 320 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O crescimento foi de mais de 75 milhões em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado operacional cresceu 9,6%, atingindo a marca de 461 milhões de reais. As receitas com tarifas e serviços bancários também cresceram e representam 17% do faturamento do banco. 17% a gente paga de tarifa. Bom, agora a gente um pouco muda de assunto e vamos falar sobre tradicionalismo. A 39ª edição da Coxilha Nativista de Cruz Alta foi lançada no Galpão Crioulo São Leopoldo Hasser, na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Porto Alegre. Apresentado de forma ininterrupta, um dos festivais mais importantes de música regional do estado comemora 39 anos. Este ano, a Coxilha Nativista de Cruz Alta acontece de 24 a 27 de julho, no Ginásio Municipal José Westphalen Correia. Um produto da nossa cidade, né? Então, sem dúvida, a Coxilha se tornou, ao longo do tempo, uma grande referência, reconhecida tanto a nível do estado como em alguns países que fazem fronteira com o Rio Grande, onde sempre tem participantes, inclusive, do nosso festival. São mais de 800, 900 composições apresentadas todo ano e dessas saem 30 para disputar no festival. Então, tu vê que tem realmente uma grande participação e tem um grande valor para a cultura gaúcha. Dentro do festival tem a 35ª edição da Coxilha Piá, estimulando as crianças a despertarem o gosto pela tradição gaúcha. O segredo de termos
nesses reality shows aí nacionais, muitos gauchinhos despontando e disputando e brilhando, é justamente por termos no Rio Grande do Sul festivais que atendam a categoria mirim, que isso garante a longevidade dos festivais, né? E além da Coxilha Piá, que nasceu em 84, também pioneira nessa categoria, a Coxilha a partir disso outros festivais também passaram a ter essa categoria infantil. Com proposta de oportunizar uma amostra de trabalhos com grandes nomes do estado, tem a 3ª edição da Coxilha Instrumental. E nós já tivemos, e passa no palco da Coxilha Instrumental, os grandes nomes da música instrumental do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil. Já passaram nomes como Yamandu Costa, Lucianel, Marcelo Caminha, Iangos, o Samuca do acordeon, e outros tantos nomes que passaram e ainda vão passar agora, vão continuar passando no cenário da música instrumental. Esse evento ele ocorre graças ao projeto cultural aprovado pela Lei de Incentivo Federal, antiga Lei Rouanet, agora Lei de Incentivo à Cultura Federal, através do Ministério da Cidadania, e tem como patrocinador master a CCGL, que teve essa grande visão de enxergar a coxilha como uma marca forte, não apenas vinculada à cidade onde ela está sediada, mas que sintetiza um pouco da região. A Coxilha Nativista está no 39º ano em Cruz Alta. E neste ano, além da tradicional competição de música, conta com o projeto Coxilha Vai à Escola, beneficiando escolas da rede municipal e estadual. Nós estamos no 2º ano do projeto, né? E o grande objetivo, e talvez aí eu já esteja dizendo da grande importância, é nós fazermos com que as crianças também participem através do desenvolvimento do gosto pela música nativista, né? Do desenvolvimento da questão artística como um fator importantíssimo na educação. Ainda caso como rosa, caso ela queira ou não queira, o meu destino. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre um problema que atinge mais de 400 milhões de crianças e adolescentes no mundo, a diabetes tipo 1. Nós já voltamos. A gente volta com o Jornal da RDC para falar sobre a previsão do tempo. A terça-feira foi um dia instável aqui na capital. O dia começou com chuva, seguiu a chuva durante o dia, mas no meio da tarde até o sol apareceu e o tempo ficou um pouquinho mais animado e depois fechou de novo. Vamos ver como fica o clima em algumas regiões do estado para esta quarta-feira. Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, sol com algumas nuvens e tempo sem chuva, mínima de 14 e máxima de 20 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, sol com nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Em Erechim, sol com algumas nuvens. Não chove na cidade do norte do estado, que tem mínima de 9 e máxima de 18 graus. Em Bagé, na Campanha, os termômetros variam entre 13 e 21 graus. O dia é de sol com algumas nuvens e sem chuva. Uruguaiana tem mínima de 12 e máxima de 21 graus. Tempo com sol e algumas nuvens sem chuva. Agora a gente fala de futebol. Com uruguaios e paraguaios no caminho, a dupla Grenal busca a vitória nas oitavas de final da Libertadores da América. As partidas serão só em julho, depois da Copa América, mas os jogadores já analisam os adversários. O adversário do Inter é o Nacional, do Uruguai, velho conhecido dos colorados. Afinal, a única derrota do Inter em uma final de Libertadores foi para o time uruguaio, em 1980. Mas a situação atual do Nacional não é tão glamurosa quanto era na época. Hoje, o time uruguaio está apenas em 7º lugar no Campeonato Apertura, com 18 pontos, 9 de diferença do líder, o Peñarol. Começo na temporada foi ainda pior, mas vem melhorando desde que Álvaro Gutiérrez assumiu o time. Apelidado de Guti há cerca de 2 meses no comando do tricolor, o treinador está invicto nos últimos 7 jogos junto com o Nacional. Na Libertadores, o momento é melhor.
São 13 pontos conquistados no Grupo E e é a mesma pontuação do líder, o Cerro Porteño. Dentro de campo, o melhor jogador do Nacional é Matias Vinha, considerado pelos uruguaios uma joia. Vinha tem apenas 21 anos. A última vez que Inter e Nacional se enfrentaram foi em 2007, quando os dois estavam na mesma chave na Libertadores. Nesta terça-feira, os tricolores farão 120 anos de história e Nico Lopes, que começou a sua carreira no time uruguaio, chegou até a postar uma mensagem de parabéns nas redes sociais. No lado tricolor, o adversário é o Libertad, time que o Grêmio enfrentou na fase de grupos. A primeira partida na Arena foi 1-0 para os paraguaios, mas já no segundo jogo, no estádio Defensores del Chaco, o Grêmio venceu por 2-0. No Campeonato Nacional, o Libertad é terceiro colocado, mas não tem mais chances de título, porque o caneco já foi liquidado pelo Olímpia. Na Libertadores, ficou em primeiro colocado, com 12 pontos. O destaque da equipe fica por conta do atacante Oscar Cardoso, que tem passagens por Benfica e News Old Boys no seu currículo. As únicas vezes que Grêmio e Libertad se enfrentaram foi justamente nesse ano, pela Libertadores. Nessa fase que a gente entrou aí, não tem muito o que escolher. Acho que as equipes que fizeram por merecer passaram, né? São grandes equipes, né? Mas ainda tem bastante tempo ainda para esse jogo da Libertadores. Caso Inter e Grêmio passem nos seus confrontos, enfrentarão os vencedores dos duelos entre Palmeiras contra Godoy Cruz e Flamengo contra Emelec, respectivamente. Um Grenal só poderá acontecer numa possível semifinal. Agora vamos a ele, Ribeiro Neto e as verdades da bola. E o sorteio da Libertadores da América. Eu tenho certeza que você ontem, neste horário, que quando as bolinhas estavam sendo escolhidas, estava assim, achando que ia dar Grenal, né? Pois eu também achei. E saía um adversário, e saía outro, e saía uma bolinha, saía outra, e nada de Inter e Grêmio, e ficou faltando 3 bolinhas, e aquela sensação de que nós teríamos o grande clássico, que eu estava chamando já de Grenal do Milênio. Bom, não aconteceu por hora. Pode acontecer na fase semifinal. Mas quero adiantar já para vocês. Custo a crer. E não porque eu seja tão pessimista, pelo contrário, eu sou bairrista, eu gosto das coisas do Sul, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho de racionalidade. A emoção nos chama para essa possibilidade. A razão nos coloca um grande ponto de interrogação. Bom, eu acho até que a dupla Grenal teve bastante sorte para as oitavas de final. O Inter contra o Nacional, o Grêmio contra o Libertad, numa tendência, passam sem grandes estresses. Embora o Grêmio, como eu tenho dito, precisa melhorar e muito. Mas aí, se tudo correr como previsto, é Flamengo contra o Inter, Palmeiras contra o Grêmio. Aí a coisa já fica mais difícil. E por incrível que possa parecer, neste momento, e quando eu digo neste momento, é hoje, o Internacional teria maior possibilidade do confronto contra o Flamengo do Grêmio contra o Palmeiras. Hoje o Grêmio está muito distante do Palmeiras e seria natural uma eliminação. O Inter, como provou, né, no último jogo do Beira-Rio, teria condições de um enfrentamento. Enfim, mas isso tudo é teoria, meus amigos. Até porque a Libertadores só volta depois da Copa América. E até lá, as equipes podem melhorar ou até piorar. Já vi muito isso acontecer. Então, vamos guardar as emoções para o que vem lá adiante, enquanto degustamos os jogos finais do Brasileirão até a parada. É ou não é? Até! A gente fala agora de um problema que atinge mais de 400 milhões de crianças e adolescentes no mundo todo, a diabetes tipo 1. No Rio Grande do Sul, são cerca de 700 mil jovens portadores da doença. A nossa repórter, Charles Zeklinski, foi diagnosticada aos 12 anos de idade e conta como é viver com a diabetes. É possível viver bem com diabetes. O principal desafio é controlar a glicemia e manter uma vida saudável. Fazer testes para medir a glicose e aplicar a insulina nos horários certos, conforme a orientação médica. E manter o acompanhamento, principalmente com endócrino e nutricionista. A gente sabe que um paciente que tem um controle adequado,
com as glicemias e hemoglobina glicada dentro das metas preconizadas, ele dificilmente vai desenvolver complicações crônicas. Para se obter esse bom controle glicêmico, é necessário que o paciente tenha uma boa adesão ao tratamento, né, e que ele compareça sempre às consultas, que ele venha, porque cada consulta é um aprendizado. O Brasil é o terceiro país no mundo com mais crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, atrás da Índia e dos Estados Unidos. O Instituto da Criança com Diabetes é referência no atendimento, atualmente com quase 4.000 pacientes. Aqui no Instituto nós trabalhamos, né, com uma equipe interdisciplinar, com todas as especialidades que um paciente com diabetes precisa. Um índice muito relevante é a redução de internação hospitalar dos nossos pacientes ao longo destes 15 anos de atendimento, que nós estamos comemorando esse ano, que é de 93,5% de redução. Além dos atendimentos especializados, o ICD possui programas de educação em diabetes e que ajudam no controle da doença. Um deles é a oficina de nutrição. E nestas oficinas, o que a gente procura fazer, né? Nós comentamos reforçamos a importância da alimentação saudável, esclarecemos a quantidade de carboidrato por porção de alimento, reforçamos a importância de usar instrumentos que facilitem a contagem. Desde janeiro, o Instituto oferece a oficina de nutrição uma vez por mês. Qualquer paciente e familiar pode participar da atividade. A alimentação para quem tem diabetes é a mesma que todo mundo deveria ter, ou seja, uma dieta saudável e equilibrada. Além disso, a prática de exercícios físicos pode ser outro benefício no tratamento da diabetes. Outra atividade aqui no ICD é o CrossFit, e hoje eu vou aproveitar a reportagem para participar também, mas antes eu vou fazer o teste de glicemia. Qualquer diabético pode praticar exercícios, mas antes de cada treino é preciso medir a glicose. Conforme o resultado, o paciente está liberado. Os testes devem ser feitos antes, durante e depois do treino. Qualquer paciente com diabetes pode fazer qualquer tipo de atividade dentro que ele esteja no bom controle. O único fator que a gente se preocupa é que o paciente tem que estar em tratamento, né? Ele tem que ter a liberação do médico dele, o endocrinologista no caso, né? Para fazer a atividade. No próximo dia 26, acontece a 21ª corrida para vencer o diabetes. Com largada prevista para as 10 horas no Parque Moinhos de Vento, Parcão. É um percurso de 4 quilômetros, ela não é uma corrida competitiva, ela é uma corrida participativa. Muito bacana. Para saber mais como participar da corrida, basta acessar o site do Instituto da Criança com Diabetes, que é o www.icdrs.org.br. Bom, o Jornal da RDC fica por aqui. Mais notícias amanhã, ao meio-dia, no Rio Grande em Movimento. Você fica agora com o Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã.